aqui, recebendo a nossa amiga Ariane Bittencourt aqui no estúdio. Ariane, você tem acompanhado, né? Para quem está ligado aqui com o Poder Expresso, o SBT News no YouTube, sabe que a Ariane está acompanhando desde o início dessa história toda, desde quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal, né? Teve até troca de ministro em razão disso. E agora a gente quer resolver essa questão de uma vez por todas. Muitos aposentados, muitos pensionistas tentando, no mínimo, verificar se houve um desconto indevido, se foi vítima ou não de fraude. E hoje, no meio dessa história toda, né, Ariane, uma novidade. O governo começou a enviar notificações para os celulares de pessoas que podem ter sofrido desconto indevido ou não. Minha amiga, seja bem-vinda. Boa tarde, eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso espectador, para a nossa audiência, como tá chegando essa notificação e o que está escrito ali. É isso. Boa tarde, Jesus, obrigada por me receber. Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso. Hoje é o dia D, né, que o governo havia anunciado desde os últimos dias que seria o pontapé inicial para essas notificações. Então, há 9 milhões de brasileiros que foram descontados de alguma forma. E aí, nesse montante, a gente tem pessoas que podem ter tido descontos associativos nos últimos anos porque autorizaram, fizeram ali um acordo para que esses descontos acontecessem. E temos nesse montante também aquelas pessoas que não autorizaram, não fazem ideia do que está acontecendo e que mesmo assim foram descontadas. Então o aviso hoje chega para todas essas pessoas, começa a chegar para todas as pessoas. E como o governo havia adiantado nos últimos dias que hoje seria a data desse anúncio, já havia uma expectativa, inclusive dentro do próprio INSS, que se gerasse uma sobrecarga nos acessos, porque todo mundo está querendo saber se foi descontado ou não. Tem um jeito, Jesus, até um pouco mais simples de você perceber se isso aconteceu, e é uma dica que a gente pode deixar aqui para quem está nos acompanhando. Quem não foi notificado na semana passada, se for aposentado ou pensionista, se na última semana essa pessoa não recebeu uma notificação de que não foi descontado, então provavelmente houve algum tipo de desconto no seu caso, porque na última semana 27 milhões de brasileiros receberam essa notificação também pelo meu INSS, indicando que essa pessoa não foi descontada. E aí hoje o que está acontecendo é isso, a gente tem na tela o aviso que está chegando para as pessoas. Foi identificado um desconto de entidade associativa no seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do meu INSS ou ligando para a central 135. Só que todo mundo quer checar se essa mensagem chegou e aí os acessos ao mesmo tempo acabam sobrecarregando o sistema, Jesus. Vamos colocar aqui na tela para quem está nos acompanhando, é sobre isso que nós estamos falando nesse momento. Foi identificado o desconto de entidade associativa no seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do meu INSS ou então ligando no 135. Qual é a questão, né, Ariane? Pode ter sido realizado o desconto sem a pessoa sequer saber, Sim. né? Ou é aquele desconto que às vezes a pessoa até autoriza, mas autoriza meio na dúvida, ou não autorizou sabendo. Então a linha é muito tênue aí e o governo vai precisar explicar também. Porque a gente pode estar falando aqui de um desconto que pode, em um primeiro momento, parecer legal, mas nem tanto, ou quem sabe até imoral, né? Porque se é aquela coisa que não fica muito clara, a gente está falando miúda. Nas letrinhas miúdas, a gente está falando de pessoas ali que não têm tanta familiaridade, muitas vezes, com dispositivos eletrônicos, com celulares, e podem ter feito ali, virado a chavinha ali, ticado ali para autorizar o desconto, mas não tenha ficado tão claro assim. É sobre isso que nós estamos falando também. Eu queria a sua avaliação sobre essa questão também. E se isso, Ariane, tem sido uma preocupação para o governo federal para tentar resolver essa questão de uma vez por todas? Tem sido, Jesus. Tanto que esse processo de notificação e de contato mais direto com o aposentado e pensionista, ele foi dividido em 2 etapas. Então, hoje é esse momento da notificação, de você receber essa mensagem aqui, se você foi descontado nos últimos anos, de forma autorizada ou não, avisando a respeito desses descontos. E a segunda etapa começa amanhã. Não é que é só amanhã o dia que o segurado poderá, de alguma forma, dizer que não foi descontado de forma legal. É a partir de amanhã. Então, por mais que haja uma necessidade de uma resposta rápida, também não é preciso correr. Essa é a orientação que o governo tem dado. É só saber que, se você foi descontado e recebeu essa mensagem, a partir de amanhã,
pelo mesmo canal, aplicativo ou site Meu INSS, você pode ali avisar que esse desconto não foi autorizado, se esse foi o caso, porque o que o governo se comprometeu a fazer, e é isso que a gente vai acompanhar para ver, é que amanhã esse segurado vai saber qual foi o nome da entidade que o descontou e qual foi o valor descontado nos últimos anos. E ali, olhando esse desenho, ele vai poder dizer se isso foi autorizado ou não. Agora, Jesus, o governo também está muito preocupado com os golpes, porque desde que houve a informação de que para começar esse processo de ressarcimento, primeiro eles precisariam de um diagnóstico, então entender quantas pessoas foram descontadas, qual foi o valor descontado exatamente, já começaram a surgir diversos criminosos atuando de forma a tentar fingir um contato que não é oficial, mas que pode aparentar ser oficial. Então, por meio de ligações, mensagens de texto, mensagem no WhatsApp, e o que cabe aqui reforçar é que o governo não está fazendo nenhum contato por esses meios, não liga para ninguém, não pede o documento, não bate na sua porta, não envia mensagem de WhatsApp, nada disso. O único canal em que você pode fazer algum tipo de contato ou receber alguma notificação oficial, nesse momento, é o Meu INSS, e quando você acionar o 135. Caso não, também ninguém vai te ligar para te avisar sobre um desconto. Ariane, você que está acompanhando desde o início, desde quando houve a deflagração da operação da Polícia Federal, explica para a gente o que é, em tese, o que são essas tais entidades associativas. A gente está falando aqui de entidades que, em um primeiro momento, em uma primeira análise, podem até ter uma boa intenção. É importante a gente não generalizar aqui. É importante a gente deixar claro para a nossa audiência aqui, a gente não pode dizer que todas as entidades associativas que têm algum tipo de assistência aos aposentados, aos pensionistas, são entidades com pessoas ali na gerência, na sua direção, que são mal intencionadas, não exatamente ou não necessariamente. Então a gente precisa separar essas duas questões aqui. Eu queria que você explicasse para a gente, Ariane, você que vem acompanhando desde o início, o que são, portanto, essas entidades associativas, qual a natureza dessas entidades, para o que elas foram criadas, por que elas existem e onde foi o problema aí no meio do caminho, o que aconteceu de errado aí em relação à atuação dessas entidades associativas que resultou na investigação da Polícia Federal. Basicamente, se a gente puder fazer uma comparação, quando a pessoa trabalha, ela tem, por exemplo, as associações, os sindicatos que representam a categoria, e se ela entende que quer contribuir para que essa associação ou esse sindicato continue de alguma forma batalhando por melhorias para essa categoria, para esse grupo de trabalhadores, ela pode mensalmente pagar uma taxa. Muita gente que trabalha opta por fazer esse pagamento e mês a mês faz ali a chamada contribuição sindical. No caso dessas entidades que acabam recebendo ou fazendo esse desconto nos valores recebidos por aposentados e pensionistas, são entidades que de alguma forma se propõem a representar ou a lutar pelos direitos ou de alguma forma se fazer ouvir, né? Uma pessoa individual pode se fazer ouvir enquanto idoso, aposentado, pensionista, por meio de um grupo de pessoas que estão na mesma condição. E aí a gente tem essas entidades que de alguma forma oferecem esse tipo de serviço. E aí ofertam para a pessoa, para o beneficiário, a possibilidade de ele ser descontado com uma taxa que pode chegar ali até algo em torno de R$80 todos os meses, para que o trabalho dessa entidade possa acontecer e ela possa representar esse aposentado, esse pensionista, em discussões de seu interesse, inclusive no Congresso Nacional, diante do governo, enfim, são várias as possibilidades. E aí, esse contato por parte da entidade é feito, só que o que acontece hoje é que o INSS é um intermediário desse desconto. E é isso que está sendo, inclusive, revisto hoje, porque a partir do momento em que o INSS entra como intermediário de um desconto que não vai para o governo, mas vai para uma associação, uma entidade privada ou uma organização da sociedade civil, enfim, o governo acaba fazendo parte, de alguma forma, dessa história e foi justamente um problema na identificação ou até mesmo na intermediação, que se fosse talvez mais presente, poderia ter identificado algum tipo de regra mais frouxa ou alguma falha, que a gente está vendo essa operação toda acontecer e os questionamentos que corretamente estão sendo feitos ao governo também, porque ao invés de termos apenas hoje entidades que fazem o desconto de olho ali em fazer tudo certinho, perguntando para o beneficiário se ele quer o desconto, pedindo que ele assine documentos, que ele envie documentos para que tudo fique certinho, algumas pessoas perceberam, segundo a investigação da PF e da CGU, que poderia ser um caminho criar entidades ali com empresas
fantasma e tudo mais, para que a partir daí elas fingissem prestar algum tipo de serviço para esse público, não prestassem serviço nenhum e até mesmo fizessem esses descontos sem a autorização dos aposentados e pensionistas. Então é isso que aconteceu ao longo de muitos anos e que a gente está vendo estourar essa bomba agora. Entendi, e você tocou num ponto muito importante, o INSS no papel de intermediador, da pessoa que vai colocar um mecanismo em ação para que haja o desconto diretamente na folha. Então a aposentadoria vai cair na conta corrente do beneficiário, do aposentado, do pensionista, das aposentadas, das pensionistas, já com esse desconto sendo retido pelo próprio INSS e repassado por uma associação. Ora, se é uma associação que não tem uma ligação com o INSS, qual seria um outro meio, talvez até o meio mais óbvio de se fazer esse desconto, de se arrecadar esses fundos para que sejam defendidos os interesses dos aposentados e dos pensionistas? Envia um boleto para a casa do aposentado, do pensionista, e não fazendo o desconto diretamente ali via app, via sistema Meu INSS. E como você bem pontuou, né, Ariane, as entidades surgiram, mas a partir, quem sabe, de uma fragilidade, a gente pode até colocar dessa forma, uma fragilidade em todo o mecanismo de funcionamento desse ecossistema, pessoas viram ali uma brecha, uma oportunidade. Olha só, aqui a pessoa tem um desconto, não vai ver o contra-cheque, desconta 20, 30 reais, não vai nem perceber. Vamos fazer o seguinte, vamos criar entidades associativas, mas no final das contas não fazem nada. Parece que está ali oferecendo algum serviço, mas são entidades, no fim das contas, como você bem trouxe aqui para a gente, né, Ariane? Entidades fantasmas. E foi isso, então, que a Polícia Federal mapeou e gente de dentro do INSS envolvida. É isso, esse é o grande X da questão. Tem servidores do INSS que favoreceram o surgimento dessas entidades, segundo a investigação, e a manutenção delas, né? Porque ao longo desse processo, essas folhas, todo esse processo de desconto, pelo menos deveria ser revisado. E o que as investigações estão apontando é que houve quem ali naquele momento fechasse os olhos para algum tipo de revisão ou até mesmo favorecesse, fosse ali alguém que permitisse que essas fraudes pudessem acontecer. E aí, quando da operação houve servidores que foram afastados, exonerados de imediato, e agora, segundo o INSS, ainda tem investigadores que servidores que permanecem na ativa e que são suspeitos de terem tido algum tipo de envolvimento com essa fraude. Essas pessoas, segundo o presidente do INSS, já estão passando por um processo administrativo. Se for entendido que houve alguma suspeita mais forte, elas serão exoneradas, aquelas que estão em cargos de chefia, de maior confiança dentro do INSS, até que o processo de investigação termine. Mas sem pessoas do INSS envolvidas, esse esquema não poderia ter tido êxito, e o êxito que teve durante tantos anos, então começando no governo anterior, se perpetuando no governo atual, e a gente tendo aí esses milhões de reais, pelo menos, ou bilhões de reais, sendo desviados dos brasileiros. E ontem você falou uma coisa que eu estava ouvindo antes de participar com você aqui do Poder Expresso, que é muito verdade. A gente não costuma olhar, não é, o nosso contra-cheque. A gente quer saber se o salário cai no fim do mês. Muitas vezes o aposentado e pensionista também quer ver o benefício caindo regularmente. Muitas vezes vê ali uma oscilação de uma cifra a mais, uma cifra a menos, mas nada muito, aparentemente, muito representativo, então acaba nem desconfiando. Mas mês a mês era justamente confiando nisso que essas pessoas cometiam esse golpe todo. E hoje você vai trazer esse assunto em detalhes no SBT Brasil. É isso, a gente está acompanhando esse primeiro dia, toda essa instabilidade também, conversando com os aposentados que foram descontados e estão sendo notificados, o que eles estão entendendo desse momento, o que eles esperam que aconteça, em quanto tempo eles esperam que esse dinheiro seja devolvido, e a gente conta os detalhes no SBT Brasil. SBT Brasil, 15 para as 8 da noite, Ariane Bittencourt trazendo todos os detalhes, levando até você informações sobre essa vergonhosa fraude contra os aposentados, contra os pensionistas. Aqui no Brasil, a gente já sabe, né, Ariane, que aposentados e pensionistas aqui recebem tão pouquinho, na maioria esmagadora das vezes, e ainda tem esses descontos indevidos. Por isso que a gente deve acompanhar aí com a lupa do bom jornalismo, fazendo o nosso papel aqui de, além de informar, fiscalizar também, para que isso não volte a acontecer. Minha amiga,
Muito obrigado pela participação. Obrigada mais uma pelo vez aqui no espaço. Poder Expresso. Uma ótima tarde, um ótimo trabalho para você. Valeu, querido. Bom trabalho. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.